Em sua longa e produtiva carreira, o jornalista econômico Henry Hazlitt escreveu para os principais jornais americanos e publicou cerca de 25 livros. Adepto da escola austríaca, escrevia com uma linguagem simples e direta, o que permitia o fácil entendimento da complexa ciência econômica a qualquer leigo que se atrevesse a ler os seus livros. Qualquer que fosse o tema, ele se expressava sempre de forma clara e precisa. Dessa forma, conquistou uma rara combinação de enorme sucesso comercial e de crítica. Seu livro de maior destaque, sem dúvidas, é o Economia numa Única Lição, publicado originalmente em 1946. Esse livro poderia facilmente se chamar de Economia para Leigos, devido à sua fluidez e sua leitura de fácil compreensão. Esse foi o primeiro livro sobre economia que li na minha vida e que me ajudou a entender como funciona a economia de fato. Por isso, se você é desses que acha que economia é algo complicado e que não é para você, assista esse vídeo até o final e veja como a economia é algo tão simples que pode ser resumida em uma única lição. Olá, esse é o canal Econofácil e hoje falaremos sobre o livro Economia numa Única Lição. Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Economia numa Única Lição é uma introdução à economia de livre mercado. Neste livro, em linguagem simples e direta, Hazlitt demonstra claramente o raciocínio econômico, aplicando-o a alguns dos principais temas de política econômica e desfazendo enganos e falácias recorrentes no debate público. Medidas coercivas como a criação de leis de salário mínimo, tabelamento de preços e subsídios a indústrias pelo Estado são refutadas com argumentos simples e lógicos. Hazlitt mostra que, no fim das contas, intervenções estatais sempre prejudicam o consumidor, ou seja, todos os indivíduos. O autor começa seu livro expondo a lição única, que consiste no fato de que, abre aspas, a arte da economia consiste em olhar não apenas para o imediato, mas para os efeitos mais longínquos de qualquer ato ou política. Consiste em traçar as consequências dessa política não para um grupo, mas para todos os grupos. Fecha aspas. Ou seja, ao analisar um fato econômico, deve-se identificar os seus possíveis efeitos para toda a sociedade, não apenas para um grupo em específico, e no longo prazo, não apenas no momento imediato em que ele ocorre. E essa seria a grande diferença entre os bons e os maus economistas. Enquanto os bons economistas seguem a esse princípio, os maus economistas fazem o oposto. Focam as vantagens apenas para o grupo restrito que é beneficiado, observando somente os efeitos de curto prazo, deixando de lado os problemas ocasionados no longo prazo. A segunda parte do livro consiste em 25 capítulos curtos, cada um demonstrando a veracidade desse princípio através de exemplos de medidas comuns adotadas por políticos coletivistas frente aos mais variados problemas econômicos, evidenciando que o conhecimento comum é baseado em falácias. O primeiro exemplo citado é o clássico da janela quebrada. Digamos que algum vândalo joga uma pedra que estilhaça a janela de uma loja. Em seguida, algumas pessoas tentam consolar o dono da loja, alegando que ao menos ele estará gerando um emprego ao vidraceiro. Afinal, se janelas nunca fossem quebradas, de que iria viver o vidraceiro? Esse raciocínio se encaixa perfeitamente no princípio citado por Hazlitt, pois ignora aquilo que não se vê de imediato. Sim, o conserto da janela iria propiciar um ganho para o vidraceiro, mas o que seria feito desse dinheiro gasto caso a janela não tivesse sido quebrada? Esse raciocínio não vê como o nosso lojista gastou uma quantia de dinheiro para repor algo que ele já possuía e que então não pode ser gasta em outra coisa que ele desejava, como um par de sapatos, por exemplo. Dessa forma, ao invés de agora possuir uma janela e um sapato, o nosso lojista possui apenas uma janela. Desse modo, o sapateiro do exemplo é ignorado na análise superficial da coisa. Outro exemplo claro que é utilizado por Hazlitt é a falácia da proteção da indústria nacional. Para defender uma lei impondo barreiras comerciais a fim de proteger a indústria nacional, pode-se citar a defesa de milhares de empregos, a oportunidade de desenvolvimento da tecnologia nacional, entre outros fatores. Ou seja, focar o discurso num grupo local e deixar de fora todos os outros grupos, os consumidores finais dessa indústria que vão pagar mais caro por produtos piores, além do pouco incentivo ao desenvolvimento pela falta de concorrência, aumentando assim
o abismo entre a indústria nacional e a internacional. No decorrer do livro, esses e outros exemplos de falácias são evidenciadas, tais como a de que gastos e resgates do governo estimulam a economia, que projetos de obras públicas aumentam a riqueza de uma comunidade, que os sindicatos e as leis de salário mínimo aumentam o valor dos salários, que o livre comércio gera desemprego, que o controle dos aluguéis ajuda a abrigar os pobres, que poupar prejudica a economia, ou que os lucros das empresas são obtidos às custas dos trabalhadores. Através desses exemplos simples, Hazlitt dá ao leitor uma compreensão ampla e profunda da economia. Economia numa única lição tornou-se o livro mais popular de economia básica de todos os tempos, vendendo milhões de cópias. O diferencial desse livro é o modo como Henry Hazlitt reduz o complexo campo das ciências econômicas a princípios simples que qualquer pessoa pode entender e validar por meio da observação. Hazlitt era mestre em refutar uma posição, mostrando a sua completa falta de noção quando levada à sua conclusão lógica. Por outro lado, John Maynard Keynes, o economista de maior influência do século passado e responsável por dar amparo a grande parte das falácias adotadas por políticos e coletivistas, afirma que no longo prazo estaremos todos mortos. Mas infelizmente, o longo prazo sempre chega algum dia, e se não formos nós que vamos pagar a conta, alguém irá fazer. Caso tenha interesse, o link do livro estará na descrição e nos comentários. Gostou do conteúdo? Então deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em respondê-lo. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.